Sejam bem-vindos ao canal Cadê a História? A história está sempre próxima de nós. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que foi a crise de 1929, seus efeitos. E quero convidar você a refletir se aqueles acontecimentos lá daquela época, eles nos ensinam algo para os dias de hoje, se há alguma semelhança do que aconteceu lá com o que temos vivido nos dias atuais. Fique conosco e veremos. Primeiramente, precisamos nos lembrar que o mundo estava sendo de uma grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, e as nações europeias se encontravam em extrema fragilidade. Isso permitiu aos Estados Unidos ganhar mercados que eram até aquele momento das nações europeias. A produção industrial dos Estados Unidos sobe enormemente após a Primeira Guerra Mundial, cerca de 40%, e ao longo dos anos 1920, os Estados Unidos ele atinge a marca de 42% aproximadamente da produção de bens manufaturados no mundo inteiro. Dentro dos Estados Unidos, isso gera uma grande confiança nas pessoas, especificamente esse crescimento industrial. O grande exemplo foi o empresário Henry Ford, que tinha um sonho em que cada família norte-americana tivesse um automóvel da Ford, obviamente. E para que esse sonho se tornasse realidade, naquele momento, então, foi criado o carnê, certo? Acho que quase toda a família, né, aqui no Brasil sabe muito bem o que é um carnezinho, as prestações, né, comprar um bem de grande valor ou nem tanto, em prestações. E naquele momento, o governo norte-americano estava com uma política de redução de taxas de juros e isso favoreceu, né, o aumento do crédito para a população. As pessoas, então, elas preferiram se endividar para alcançar, né, aquele padrão de vida com conforto, com os eletrodomésticos novos, como era o caso da máquina de lavar roupa, geladeira nova. O rádio era um luxo daquele momento, e sem falar no automóvel, né, que era um objeto muito cobiçado. Essa confiança também levou muitas pessoas a investirem na compra de ações dessas empresas. E também essas pessoas se beneficiavam do crédito, facilitado naquele momento, para investir em ações. Então muitas pessoas estavam se endividando de diversas formas. Para a compra de uma ação na bolsa era necessário ter 10% do seu valor de entrada. E o resto a pessoa poderia tomar emprestado e investir em ações. Então já foi acontecendo o que os historiadores chamam de uma grande especulação. Muitas pessoas querendo ganhar dinheiro com as ações, com a subida, né, do valor das ações, e tomando dinheiro emprestado para isso. Certo? Comprometendo, então, muitas pessoas comprometendo seu orçamento e a população, de modo geral, se endividando. Vale ressaltar que essa década de 1920 foi uma década de efervescência cultural. Então, como vocês podem já ir vendo, o jazz, então, se desenvolveu nessa época. O cinema teve um grande desenvolvimento. Grandes filmes foram produzidos nessa época, estrelas dos cinemas surgiram nessa época. Também mulheres que foram chamadas de as melindrosas ditaram moda nesse momento, por seu jeito de vestir, o corte de cabelo. Mas essa euforia, ela teria uma consequência e então, já para o final dessa década de 1920, 1928 aproximadamente, alguns sintomas de que a economia não ia bem. Esse modelo de economia liberal, onde não há uma regulação do Estado, e então as vendas da indústria começam a reduzir e os Estados Unidos também começam a reduzir o volume de capital enviado às nações europeias, especialmente à Alemanha, e isso começa a gerar dificuldades então para esses outros países. Então aquele ambiente de confiança se transforma num ambiente de desconfiança e muitos dos donos de ações
resolve ir para a Bolsa de Nova York e vender as suas ações antes que perdessem tudo. Só que acontece que milhares e milhares de pessoas querem vender as suas ações e isso leva a uma grande desvalorização, uma desvalorização quase que completa. Grandes empresas como a General Electric, a GE, que até hoje faz eletrodomésticos, tem uma grande desvalorização na cotação das suas ações e algumas pessoas que tinham juntado as suas economias ou tinham feito grandes empréstimos de dinheiro para comprar aquelas ações, elas ficam apenas com um papel na mão, aquele papel de uma ação que não valia mais nada. E aí então chega o dia 24 de outubro de 1929, que é conhecido como a Quinta-feira Negra, o dia da quebra da Bolsa de Nova York. Essa quebra da Bolsa tem consequências catastróficas na economia tanto dos Estados Unidos quanto na economia do mundo. Começando pela economia dos Estados Unidos, os acionistas eles acabam perdendo tudo e acabam dando um calote nos bancos aos quais eles tinham pegado dinheiro emprestado. Na sequência, acontece uma quebradeira geral de empresas indo à falência, bancos, obviamente, indo à falência. E assim, então, a taxa de desemprego dispara, algo então que já era um cenário ruim no final de 1929 vai se agravando e essa crise se torna então uma grande depressão da economia dos Estados Unidos. Por volta de 1932, 33, de cada 4 trabalhadores dos Estados Unidos, um estava desempregado. Então, isso gerou famílias, né, desesperadas em necessidade, mas também um mercado consumidor também que se reduz drasticamente. O que acontece? Os países, então, acabam decidindo adotar um protecionismo, ou seja, deixar de comprar de fora para proteger a sua economia, mas foi uma medida errada porque gerou um colapso no comércio mundial. Só para vocês terem uma ideia, aqui o Brasil, que sempre foi um país voltado para a exportação dos seus produtos agrícolas, principalmente, teve uma redução em 60% das suas exportações, das suas vendas para fora. Uma imagem muito simbólica disso foi a queima de grandes estoques do café produzido no Brasil. E no nosso país, então, aqui uma consequência foi então o fim daquela política do café com leite, a queda daqueles poderosos ligados ao meio agrário e o início do governo autoritário de Getúlio Vargas, que teve seus prós e seus contras, que veremos em outros vídeos. Então os anos 1930 foram muito difíceis em vários países, começando falando dos Estados Unidos, de onde a crise se irradiou para o mundo. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, vilas se formaram em cidades importantes dos Estados Unidos, foram chamadas de Hoovervilles, uma menção ao presidente da época, que era o presidente Herbert Hoover, e obviamente que esse presidente acabou não conseguindo, né, permanecer no poder e foi eleito então Franklin Delano Roosevelt, que começou a tomar algumas medidas para tentar recuperar aquela economia, tentar gerar emprego, tentar fazer com que as pessoas voltassem a ter renda. Então o presidente Roosevelt ele adotou um plano chamado de New Deal, em inglês, né, um novo acordo, um novo plano, que previa basicamente a intervenção do Estado. Então ali já ficava evidente que aquele capitalismo liberal já estava com seus dias contados e uma nova espécie de capitalismo com uma presença maior do Estado começou a aparecer no mundo. Várias medidas então de intervencionismo foram tomadas pelo presidente Roosevelt. Claro que houve obstáculos, houve dificuldades. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos barrou algumas dessas medidas, mas várias delas tiveram sucesso, como por exemplo o controle da produção, tentando evitar uma superprodução, o aumento do salário de operários, a redução da jornada de trabalho. Isso é interessante, foi uma tendência a partir desse momento.
Acredito para que outras pessoas pudessem também ter um posto de trabalho, em vez de só uma pessoa trabalhar em 60 horas semanais, outras pessoas também terem, né, um posto de trabalho. Sindicatos foram legalizados, foram adotadas algumas leis trabalhistas importantes, né? Uma delas é a adoção do salário mínimo, a adoção do seguro-desemprego, que é algo fundamental para que não só aquela pessoa desempregada possa continuar se sustentando, mas também, né, injetando renda na economia. Isso nos faz lembrar que esse momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, né, de pandemia, e aqui no Brasil foi adotado então esse auxílio emergencial, favorecendo não somente o sustento daquela família mais necessitada, mas também permitindo que essas famílias continuem injetando recursos na economia para que não haja uma quebradeira geral, como aconteceu lá há cerca de 100 anos atrás. A medida mais célebre, né, do presidente Roosevelt foi o investimento em obras públicas, visando realmente gerar empregos. E aos poucos, então, essas medidas foram surtindo efeito. No caso de parte da Europa, né, algumas nações optaram pelo autoritarismo. Tá? Claro que vem na nossa mente, primeiramente, a Alemanha, mas antes da Alemanha, a Itália já tinha iniciado a sua ditadura fascista com Benito Mussolini, a Espanha com Franco, e em Portugal inicia, né, o seu Estado Novo, e daí chega justamente no momento do auge da crise no mundo, 32 para 33, então ocorre a ascensão, a subida ao poder do Partido Nazista. Então espero que vocês tenham gostado, e se te ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui a sua pergunta no comentário, e nos vemos no próximo vídeo.